Queridos amigos, ao ouvir o James falar, você teria a impressão de que ele quem faz todos os trabalhos da ferrovia sozinho. Ele definitivamente nunca precisaria da ajuda de um diesel, ou assim ele pensava. Os outros trenzinhos eram mais sensatos e perceberam que os diesels poderiam ajudar bastante e tirar certo peso de seus para-choques. Mas recentemente, o chefe rotundo me disse que o James vem mudando de ideia. Essas histórias contam como isso aconteceu. O velho metido. O chefe rotundo prefere locomotivas a vapor em sua ferrovia, mas ele acha os diesels úteis, já que eles podem levar passageiros e carga facilmente. Vocês são versáteis. Ele dizia. Os verdadeiros trens de tráfego misto. Boco e Bear ficavam orgulhosos, mas James nem ligava. Ele gostava desses dois diesels, mas ele tratava todos os outros com muita suspeita. Diesels não usam água nem carvão, ele dizia de forma sombria. Como eu vou confiar numa locomotiva que não é nem normal nos seus costumes? Diesels visitantes às vezes se gabavam de como eles eram especiais. Geralmente Boco e Bear passavam o dia seguinte tentando consolar o ego ferido dos vapores. Certo dia, um diesel especialmente arrogante chegou da outra ferrovia. Quando o visitante descobriu que ele tinha que dividir o galpão com locomotivas a vapor, ele parou do lado de fora, enojado, e se recusou a continuar. Por qual razão o controlador de vocês ainda mantém um maquinário tão antiquado? Ele resmungou rudemente. Velharia suja e empoeirada. Oh. E delicadamente ele estremeceu. Na nossa ferrovia, continuava o diesel de forma arrogante. Locomotivas a vapor têm que ficar o tempo todo no lugar deles e só andam na linha principal com permissão especial. Boco, que estava apresentando os arredores para o diesel, perdeu a paciência. Se tem tanto orgulho disso, pode ficar do lado de fora mesmo. Ele esbravejou. Eu vou ficar com meus amigos. Eu espero que faça muito frio hoje à noite e ele não consiga dar partida amanhã, retrucou James. Pelo menos alguém quis nos preservar. Quem vai querer ele, velho metido? Os trenzinhos estavam contentes quando a manhã chegou. Eles saíram para levar seus trens o mais cedo possível, deixando assim o visitante sozinho. Assim é melhor, ele disse a si mesmo. Como uma locomotiva consegue descansar com todos aqueles chiados e rangidos? O equipamento de limpeza e todo o combustível ficava na parte do galpão que Boco e Bear dividiam. O velho metido estava tão cheio de si que ele esqueceu que precisava ser limpo e reabastecido antes de ir para casa. Já era tarde quando ele se lembrou. O galpão está vazio, ele pensou. Se eu for agora, ninguém vai saber que eu estive aqui. Ele deslizou depressinha, com muita pressa mesmo. Os trilhos onde Barry e Boco ficavam estavam oleosos, e quando o visitante tentou parar, ele não conseguiu. Breques e para-choques, estou escorregando! Ele gritou. Apertou os freios e suas rodas escorregaram. Ele fechou seus olhos morrendo de medo e desespero, e assim ele bateu na parede do fundo do galpão. O diesel nem estava tão machucado, mas a parede agora ostentava um grande buraco. Quando os trenzinhos voltaram para casa, eles ouviram Douglas contar a história toda. Ele tinha limpado toda a bagunça. Ho, riu Henry. O velho metido se meteu onde não é chamado, não foi? Olha, Boco, do que o chefe rotundo chama você mesmo? Versátil, ria Boco. Mas não foi disso que ele chamou o metidinho. Eu não ouvi a conversa inteira, mas o que ele disse não parecia nada educado. Linhas cruzadas. A maioria dos trenzinhos do Sir Topham Hatt aceitam trens a diesel. James nunca gostou deles. Não tem problema nenhum neles, dizia Henry. São trens de tráfego misto, como eu e você. Misturados, você quer dizer? James exclamou. Com janelas à frente e atrás, como eles sabem se estão indo ou vindo? O Toby tem 2 cabines, lembrou Duck. E ele nunca teve problema com isso. O Toby é só um bondinho, debochou James. Se uma locomotiva importante como eu não soubesse para onde ir, o que seria da nossa ferrovia? Os outros trenzinhos concordaram que James estava com um ego grande demais para sua caixa de fumaça. Desfilando por aí como se fosse da realeza, resmungou Henry. É terrível! Eu conhecia um trem chamado Rei James, Duck apontou. Antigamente em Paddington, o nome dele era Rei James I, mas nem ele era desse jeito. Nem se atreva a contar isso para o James, pediu Donald. Ele saber disso só deixaria nossas vidas ainda mais miseráveis. Exatamente,
concordou Henry. Mas quem é que vai trazer as rodas dele de volta para a realidade? Os trenzinhos tentaram de tudo, mas nada parecia funcionar. James estava tão convencido que todos os outros ficaram contentes quando ele saiu para trabalhar. Até mesmo os vagões ficavam fofocando preocupadamente entre eles quando achavam que seria o James que os puxaria. Certo dia, James chegou no galpão fumegando de raiva. Manobras! Ele bufou. Cadê o Donald ou Douglas? Eles tinham que estar aqui para esse tipo de coisa. Mas os gêmeos estavam ocupados ajudando no ramal do Edward. Então James tinha que fazer o trabalho ele mesmo. O trem do James tinha longos vagões chamados de plataformas rebaixadas. Elas tinham truques em cada ponta, com um meio baixo entre eles. Elas são usadas para levar carros, tratores e outras máquinas pesadas. As manobras eram para ter sido simples, mas James estava zangado e batendo nos vagões. Ai, ui, ai, ui, ai, ui. Eles gritavam. Alguns deles até apertavam os freios apenas para irritar mais ainda o James. O clima estava úmido e cheio de neblina também, então as manobras levaram um bom tempo. Enfim, James só precisava manobrar mais 2 vagões para completar o trem. Por causa da névoa, o cabineiro estava com dificuldade de ver o que estava acontecendo. O maquinista do James disse que eles apitariam quando terminassem de manobrar os vagões, liberando a linha. Eles já tinham quase terminado quando James ouviu um estridente de outra locomotiva ali perto. O cabineiro também ouviu, e ele achou que aquele era o James avisando que estava tudo pronto. Ele puxou a alavanca mudando as agulhas para a linha principal, mas James não estava pronto. As agulhas mudaram quando um dos vagões ainda estava cruzando o desvio. Um truque foi para a direita, enquanto o outro foi na direção da linha principal. Antes que James percebesse, o vagão estava de lado, cruzando 2 linhas. Um sinal estava logo à frente. Pare! Gritou o vagão, mas já era tarde demais. O sinal despencou com um estrondo, quase acertando James. Tá tudo quebrado, disse o maquinista do James. Certo, a Planhead não vai gostar nada disso. E não gostou mesmo. E ele falou severamente sobre. Como aquele sinal era importante, sua perda foi muito inconveniente. James sabia que o acidente não foi sua culpa, mas estranhamente aquela noite ele não falou uma palavra sequer no galpão, para a alegria de todos os outros. Eu acho que deve ser difícil saber para qual direção seguir quando se tem 2 cabines, disse uma voz. Mas ir em 2 direções ao mesmo tempo com uma cabine só? Isso sim é impressionante. James fingiu não ter escutado nada daquilo. Locomotiva em chamas. O escocês voador e meus irmãos eram todos verdes, Gordon explicava durante uma noite. Assim, não é que eu não gostasse, mas eu prefiro ser azul. Me faz ser diferente, sabe? E isso é essencial para uma locomotiva importante como eu. Na nossa antiga ferrovia, os trens também eram azuis, relembrou Donald. Mas o tom era um pouco diferente. O Doug e eu nunca chegamos a usar. Nós tínhamos que ser pintados de preto, então esse azul aqui é uma bela mudança. Eu gosto do meu verde também, concordou Henry. Eu odiaria ser vermelho como James. As pessoas iriam achar que eu estou em chamas. Ao menos as pessoas conseguem me ver chegando, retrucou James. Eu não desapareço no cenário igual certas locomotivas. Se não fosse pelo barulho, teriam que pintar sua frente de amarelo e preto igual a Mavis. O Harry até tentou responder, mas suas palavras se afundaram num coro de risada das outras locomotivas, e ele foi dormir pensando em como dar o troco. Na manhã seguinte, Harry ainda estava muito zangado. O que está errado? O que está errado? Os vagões perguntavam preocupadamente enquanto Henry dava partida da grande estação de forma bem barulhenta. Venham cá, venham cá! Henry resmungou impacientemente. Eles estavam indo depressa, mas isso nada ajudava no temperamento do Henry. Ele bateu nos vagões quando chegaram no fim da linha, e bateu mais uma vez quando se engatou de novo para a viagem de volta. Ele fervia de raiva enquanto o foguista acoplava o trem. Ninguém notou um barulho vindo da plataforma do Henry enquanto ele ia reclamando, e logo a viagem estava indo bem. Depressa, depressa! Bufava Henry, e eles iam cada vez mais rápido. Finalmente, Henry estava começando a se sentir melhor. De repente, se ouviu um estrondo abaixo de sua cabine. Cuidado! Gritou o maquinista. Ele apertou os freios enquanto o foguista vinha para a frente da plataforma, e foi bem na hora. Os dois olharam assustados um vão entre o Henry e seu tender se abrir. Henry parou o mais rápido que pôde.
Os freios automáticos pararam o tender e o trem um pouco mais atrás. Temos que apagar o fogo do Harry, Disse o maquinista urgentemente. vai ser perigoso se a caldeira dele secar agora que não temos mais a água do tender. O foguista concordou. Foi mal, garotão. Ele disse para o Henry. Logo agora que estávamos indo tão bem. Mas se você não fosse tão barulhento e resmungão, não teria quebrado o engate do tender. Enquanto o foguista lidava com o fogo, o maquinista voltou para avisar o cabineiro sobre o ocorrido. Quando ele voltou, Henry estava escondido todo coberto por uma nuvem de fumaça escura, que vinha diretamente debaixo da sua cabine. O foguista apareceu quase sem ar. O fogo do Harry começou um incêndio nos dormentes. Ele falou todo estabanado. Fica aqui e eu vou ligar para a brigada dos bombeiros. O maquinista até que conseguiu controlar as chamas, e então chegou Edward para buscar o trem. Henry ficou bastante desconfortável. Os trabalhadores fizeram um engate temporário para o Henry. Eles acoplaram ele de volta ao tender e o foguista acendeu um novo fogo, levando Henry tranquilamente até o galpão. Edward, que tinha visto tudo, é claro, contou aos outros. Eles tomaram cuidado com o tipo de assunto comentado no galpão naquela noite. E quanto ao Henry, ele ficou sem jeito de falar sobre fogo e coisas do tipo durante um tempo. Mas James notou rapidamente que daquele ponto em diante, Henry havia parado de fazer comentários rudes sobre a cor vermelha. Frio profundo. O inverno havia chegado, e por muitos dias tudo ficou muito escorregadio. A paisagem estava toda congelada. Árvores estavam brancas graças às geadas, e estacas de neve se penduravam nas pontes e torres d'água. Por sorte, tinha pouquíssima neve. Frio demais para isso, graças a Deus. Estremeceu o maquinista do James, enquanto ele e o foguista se aconchegavam na parte coberta da cabine. James tinha uma cabine aberta, e todos os dias sua equipe vinha trabalhar todos cobertos dos pés à cabeça de cachecóis e blusas. Às vezes as torres d'água também congelavam, coisa que deixavam as locomotivas sem a água que precisavam, mas isso nunca acontecia na estação perto da oficina. E certo dia, quando o congelamento parecia pior do que nunca, o maquinista do James parou ele para pegar água na torre de lá. Vamos encher seu tanque o máximo possível enquanto ainda podemos, ele disse. James estremeceu enquanto a água gelada entrava no seu tender, mas ele sabia que seu maquinista estava certo. Eles encheram o tanque do James até a boca, já que o foguista esqueceu de desligar o fluxo. A água vazou pelo tender do James, fazendo ele tremer de novo. Certo, disse o foguista indo para a cabine. Vamos logo, eu preciso me esquentar mexendo com o carvão. Não podemos ir ainda, riu o maquinista. Eles não terminaram de carregar o vagão de bagagem, resmungou o foguista soprando suas mãos. Eu tô congelando naquele tender. Todas as locomotivas têm uma torneira chamada de injetor. Ela permite que o maquinista ou o foguista transfiram água do tender para a caldeira, e ela é muito importante. Sem ela, o nível de água da caldeira poderia ficar muito baixo para fazer vapor corretamente. Eles não foram tão longe até James sentir sede de novo. Eu preciso de água, por favor, ele disse para o maquinista. O maquinista ativou o injetor, mas nada aconteceu. O foguista tentou também, mas novamente, nada. Eu estou com tanta dor, grunhiu James. Seu injetor falhou, disse o maquinista. Provavelmente o cano está entupido. Temos que parar e lidar com seu fogo. Não dá para seguir sem a água. Não botem fogo nos dormentes, implorou James. O Harry nunca me deixaria esquecer. O foguista riu. Vai ficar tudo bem se mantermos algum nível de umidez, disse ele. Não vai ter necessidade de apagar o fogo igual o Harry. Eles pararam perto de uma cabina e o maquinista do James pediu para o cabineiro ligar por ajuda. A oficina mandou um diesel, um que o James não conhecia, para ajudar. Resgatado por um diesel! Ele resmungou enojado. Isso é deplorável! Eu não vou! Mas ele logo mudou de ideia, porque agora que seu fogo estava baixo, sua caldeira estava esfriando muito, já dando para sentir o vento frio. O diesel era amigável. James no começo ficou quieto, mas na hora que eles chegaram na oficina, o diesel já tinha o conquistado, e os dois conversavam como se fossem velhos amigos. Na oficina, o foguista do James subiu no tender. Ele tentou abrir a tampa do tanque, mas sem sucesso. Já entendi, James, ele disse. A tampa do tanque está congelada, isso graças à água que transbordou. O gelo está impedindo que o ar entre no tanque, por isso o injetor falhou. Vai ficar tudo bem quando o gelo derreter. E ficou mesmo. Mas isso não é tudo.
Graças a seu novo amigo da oficina, até o James teve que admitir que os diesels também podem ser úteis.